Gênesis capítulo 15, até o verso número 18. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém. Pai, lemos a tua palavra, é muito bom ter acesso a ela, é muito bom podermos ler, mas agora precisamos de entendimento, precisamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer transmitir na propagação da tua palavra. Para isso abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Abrimos nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer a cada um de nós. E é isso que realmente queremos, ouvir a voz do teu Espírito falando ao nosso coração. Nenhum de nós veio aqui interessado na opinião dos homens, nas filosofias do mundo, nem nas doutrinas dos homens, mas sim naquilo que Deus tem a nos dizer, e é isso que queremos ouvir. Por isso te pedimos em oração: fala conosco, Senhor. E para isso eu entrego a minha vida mais uma vez em tuas mãos, clamando pela tua graça, pela tua misericórdia sobre mim e pela unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra com poder de quebrar barreiras e chegar ao coração de cada um. Te pedimos isto em oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto mostra como foi a chamada de Abraão e as promessas que Deus fez a ele nesse momento, que foram aqui reafirmadas. E Abraão, há aqui um versículo específico que diz muita coisa, porque afirma a Bíblia que ele creu em Deus, e então isto lhe foi imputado como justiça. Nós vemos aqui o primeiro indício da justificação pela fé. Ele é justificado não porque fazia coisas direito, mas porque ele creu em Deus. E isso nos torna, como Paulo diz, filhos da fé de Abraão,
porque na mesma fé temos crido em Deus e por isso somos também por Ele justificados, não pelas obras que fazemos, mas pela nossa fé. Então é um texto muito rico para nos mostrar como Deus chamou Abraão, como Deus o designou para uma tarefa e como Ele abençoou o seu caminho. E todos nós, as pessoas de uma forma geral, desejam ser bem-sucedidas, não é? Eu costumo brincar aqui que as pessoas buscam muito o sucesso, até o título dessa mensagem aqui, prosperidade, né? É algo que todo mundo deseja, ter sucesso, né? Ser bem-sucedido. E eu, como sou velho, eu sou do tempo de Hollywood. Você lembra de Hollywood? Quem lembra de Hollywood? Um cigarro. Lembra da propaganda de Hollywood? Era um cara fazendo esporte, não é? Radical, e no final vinha ao sucesso com Hollywood. Que sucesso é esse, hein? Câncer de pulmão. Era o sucesso que estava reservado. Mas é o que vendia, não é? Porque a gente quer o sucesso. A gente olha para a propaganda e vê aquela vida, aquela aventura, não é? É isso que eu quero para a minha vida. Então vou fumar Hollywood, que de repente eu fico assim. Não é essa a lógica da propaganda? Infelizmente, é dessa maneira que as coisas acontecem. Mas o nosso sucesso não vem de Hollywood, nosso sucesso não vem da sorte, não vem do acaso, não é como muita gente pode pensar, porque também o nosso sucesso não é fama. O nosso sucesso não são essas coisas que o mundo apresenta, não são os nossos talentos. Não, o nosso sucesso vem de sermos bem-sucedidos na presença de Deus, e o sucesso é obedecer a Deus. Esse talvez seja, como a palavra que gostam de usar, o segredo, que não é segredo, porque foi revelado na Bíblia. Obedecer a Deus é o caminho do sucesso. Obedecer a Deus é o caminho da vitória. E a vida de Abraão vai se mostrar dessa forma. E aí eu posso olhar para esse homem e dizer, realmente, ele foi um homem bem-sucedido. Ele foi um homem que teve sucesso. A própria Bíblia, no texto que a gente leu, Deus diz a ele como ele iria morrer. Além da promessa que lhe é feita de como seria a sua vida, o desenrolar dela, Deus também diz, olha, você vai morrer idoso, em ditosa velhice. Você vai morrer com uma boa idade, com uma vida que valeu a pena ser vivida, você vai ter uma boa morte. Até isso Deus fala para Abraão nesse momento. E algumas promessas são feitas por Deus quando chama esse homem para uma missão de gerar a grande nação que depois veio a ser gerada, a nação de Israel. E Deus fez promessas a Abraão que estão contidas nesse texto. A primeira delas aqui eu destaco no versículo 7, onde ele diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Primeira promessa aqui que o texto aponta, a própria terra aonde ele estava. Deus prometeu a Abraão e a sua descendência aquela terra. Também diz a Bíblia no verso 5, então conduziu até fora e olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Como aquelas inúmeras estrelas que ele viu no céu, Deus disse a ele, olha, a tua descendência será tão numerosa quanto que os teus olhos conseguem ver nesse céu maravilhoso. Então, uma promessa também de ter uma grande descendência, além de ter uma terra, uma descendência. Como eu disse no verso 15, também diz ele, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Fez a ele a promessa de uma vida longa e virtuosa, uma vida que valia a pena ser vivida. Essa era a promessa também de Deus nesse texto a Abraão nessa oportunidade. E se você olhar para a história, todas estas promessas se cumpriram, assim como Deus falou. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. A própria Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Não há nada que Deus prometa que Ele não venha realizar.
E todas as promessas feitas a Abraão se realizaram e se cumpriram. Então, a gente encontra aqui um caminho, entre aspas, para a prosperidade. Um caminho para ser bem-sucedido. E a gente pode aprender com ele de que forma as promessas de Deus podem se cumprir na nossa vida. Eu creio que Deus tem promessas para muitos de nós, irmãos. A chamada de Deus para a nossa vida não foi apenas para a salvação, mas foi para uma mudança de vida. E essa mudança de vida, ela promove coisas boas. Não há quem se converta para ter uma vida pior. Não acredito. Eu não estou falando do aspecto financeiro. Eu estou falando da vida em abundância que Jesus prometeu, né? Eu vim para que tenham vida, mas vida boa, em abundância, ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida. Então a conversão, ela traz também o sentido de uma vida transformada. Então há um caminho de promessas feitas por Deus a nós, de uma vida que valha a pena ser vivida. Para a gente estar sempre na direção de Deus. E aqui, olhar para Abraão e ver, haviam promessas sobre a sua vida, houve o cumprimento dessas promessas, mas aí olhar para a sua vida e ver também como ele viveu para que isso pudesse, tudo isso que Deus prometeu, se realizar. Há uma contrapartida. Deus tem promessas para mim, mas eu preciso assumir uma vida diferente para que essas promessas se cumpram. Abraão foi justificado pela sua fé, viveu pela fé, mesmo antes do tempo da graça, já soube o que era justificação pela fé. Viveu assim na presença de Deus e por Deus foi abençoado. Mas ele também apresentou uma vida que tem alguma coisa a nos ensinar. Então eu quero olhar para a Bíblia e ver na vida de Abraão algumas inspirações para que a gente colabore com a bênção de Deus. Para que a gente possa viver de acordo com esse caminho, com essas promessas que foram traçadas para nós, para que elas se cumpram. Porque nós podemos ser agentes dessas promessas ou podemos ser obstáculos a elas. Então vamos aprender com Abraão. E para isso eu queria olhar alguns trechos do capítulo 13 e também do capítulo 14, que nos ilustram algumas coisas importantes na vida de Abraão. Primeiramente, no capítulo 13, vamos lembrar de uma história, no versículo 10 até o versículo 12, que é uma história bem conhecida, onde Abraão andava com o seu sobrinho Ló, e há um momento de tensão e há uma separação entre eles. E a Bíblia diz como se deu isso. No versículo 10 do capítulo 13 está escrito: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até onde, irmãos? Até Sodoma. Esse foi um momento crucial de escolha. Escolha que Abraão deixou que Ló fizesse. Havia necessidade deles se separarem. E ele então fornece a Ló a possibilidade de escolher o seu caminho. Para onde você vai? Escolhe. Pode olhar para qualquer lado e faça a sua escolha e viva. A nossa vida, irmãos, também é composta por escolhas. Todos os dias a gente se depara com uma escolha. E algumas delas podem ser cruciais, até sem a gente saber. Talvez Ló não soubesse que aquela escolha daquele caminho fosse mudar o resto da sua vida, do seu destino. Isso também acontece com a gente. A gente faz algumas escolhas que, embora você não saiba, isso pode afetar o resto da sua vida. E aqui está Ló e Abraão no momento de escolha, e Abraão gentilmente oferece a Ló essa possibilidade de escolher primeiro. Ele não toma para si, ele é o tio, Ló é o sobrinho, mas ele não toma para si a prerrogativa da antiguidade, né? Diz, não, eu que escolho, eu que determino. Não, ele diz, escolhe você, pode escolher. E a Bíblia diz que a escolha de Ló foi simplesmente baseada naquilo que ele viu. Ele olhou ao redor, viu o que era melhor aparentemente para os seus olhos,
viu uma terra atraente, e aí pela cobiça dos seus olhos, ele escolheu aquela terra. E para lá se dirigiu. Só que a Bíblia diz que ele ia armando as suas tendas até onde? Até Sodoma. Lugar bom, não é, que Ló escolheu. Que mais tarde viria a ser destruído por Deus. Ele escolhe ir para um lugar que Deus vai destruir no futuro. Porque essa escolha não é baseada em Deus. Essa escolha é baseada no seu coração. Olha o perigo que a gente usa às vezes a expressão sentir no meu coração. Essa expressão me irrita, irmão. Porque o nosso coração, a Bíblia diz, é enganoso. E a gente usa essa desculpa toda, sentir no meu coração de te falar uma coisa. Opa, cuidado. Porque isso é o maior engano que tem. O coração mente para a gente. O coração de Ló mentiu para ele. Ele olhou, botou os olhos naquela terra, viu que coisa maravilhosa, e a Bíblia diz aqui, ilustra aquele lugar como um lugar maravilhoso, diz assim, olha, ele viu a campina toda bonitinha, regada, como o jardim do Senhor. Veja, como um jardim de Deus. Olha que aparência tinha aquela terra. Ele falou, opa, é para lá que eu vou. É para o jardim de Deus. Só que ele estava indo para a terra do diabo. A terra do diabo tinha a aparência de um jardim de Deus, assim como a Bíblia diz, Satanás tem a aparência de um anjo de luz. Não se mostra para gente feio, se mostra para gente bonitão. É esse bonitão que engana a gente. E aí Ló, olhando apenas para isso, apenas por esse sentimento de cobiça, ele vai para aquele lugar, para um lugar de pecado, vai se envolver naquela terra, uma terra de pecado. E Abraão não faz assim. Abraão não escolhe, não toma a prerrogativa da idade para escolher, deixa Ló escolher, porque para Abraão o que vai valer é a direção de Deus. E é nesse ponto que a gente precisa aprender com ele. Ele confia em Deus e ele espera a direção de Deus. Então ele diz, eu não preciso escolher o melhor. Eu não preciso me guiar pela minha cobiça, pelo que os meus olhos veem, eu posso esperar em Deus. E aonde Ele me mandar, eu sei que vai ser o melhor para mim. Essa a escolha que faz de Abraão o homem abençoado por Deus. É esse tipo de atitude que faz o caminho de Abraão ser um caminho de prosperidade. Porque não é pela cobiça dos olhos que ele escolhe, mas é pela direção de Deus. Ele espera no Senhor, ele confia no Senhor, então ele espera simplesmente em Deus. E Ló faz a escolha errada e a gente vê as consequências que isso teve. No mesmo capítulo, no versículo 14, a Bíblia diz assim, Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, Ló escolheu e foi embora. Aí agora é a vez de Deus. Aí Deus vai e fala com Abrão. Ló foi embora para Sodoma. Abrão ainda não sabe para onde ele vai. Aí quem é que fala com ele? É Deus. Porque é Deus que diz para onde ele tem que ir. E a Bíblia então diz que ele se aproxima, Deus se aproxima dele e diz, ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então, ele recebe de Deus a visão. Ele recebe de Deus a orientação. É para lá que você vai, então é para lá que eu vou. Não é o que eu acho que é melhor para mim. Não é o que os meus olhos, o que o meu pensamento, o que a minha lógica humana determina. O caminho é esse. E não é. A lógica humana colocou Ló numa furada. Uma grande roubada foi o que aconteceu com ele. Porque usou a lógica. Usou o que os olhos viram. Abraão não. Abraão vai para onde Deus mandou. E é por isso que as promessas se cumprem na vida dele. Por isso que a gente tem para aprender é isso. Deus tem promessas na minha vida. Mas eu espero a direção de Deus? Ou eu vou pelos meus olhos? Ou eu me guio pelo que eu vejo? Deus tem promessas para mim, mas eu sei esperar? Ou eu sou precipitado e vou para Sodoma? Quantos estão indo para Sodoma, irmãos? Quantos de nós estão indo para Sodoma porque não sabemos esperar?
E tem gente que acha que tem muita visão. E o mais engraçado é isso, é que quanto mais visão você acha que tem, mais cego você é. Não, eu tenho uma visão boa para negócio. Eu tenho uma visão boa para oportunidades. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, aí que entra na furada. Porque quando você reconhece que você não tem nada e que você precisa de Deus para te dizer o que você tem que fazer, aí sim você vai para o lugar certo. Aí sim você vai para onde Deus quer que você vá. Mas quando você acha que é bom, é aí que você entra na furada. Quando você acha que sabe, que enxerga, é aí que você é cego. E esse é o maior contraste, né? Eu acho que eu vejo, mas não é nesse momento que eu acho que eu vejo que eu me torno o maior cego. E é isso que muitas vezes faz a gente agir como Ló, né? Porque o que importa não é o que eu vejo, o que importa é o que Deus me mostra. Quando Abraão esperou, Deus chamou Abraão e disse assim, olha, veja, Ló olha para onde ele quer. Abraão olha para onde Deus mandou. E Deus diz assim, olha para cá, olha para lá, olha para lá, olha para cá. Está vendo tudo isso? Eu vou te dar. Você não precisa correr atrás. Você não precisa escolher e ir, e com você mesmo, com as suas capacidades. Olha para onde eu mando, me obedece, e isso vai acontecer. Então a promessa existe, mas ela precisa ser acompanhada da obediência. Ela precisa ser acompanhada da dependência. Espere em Deus e a promessa se cumprirá. Espere a direção de Deus e você vai olhar para onde tem que olhar. Não olhe para onde você acha que tem que olhar, mas sim para onde Deus te manda olhar. No versículo 17, a história continua dizendo assim, levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus ainda está falando com ele, mandou ele olhar, ele viu, Deus disse o que faria, o que daria, mas agora dá uma outra ordem. Ele manda ele percorrer a terra. Se levante e ande. Levante e percorra essa terra. Percorra a terra para se apossar da promessa. A promessa existe, mas eu tenho que tomar posse dela. Veja isso desde Abraão. Quando depois Josué vai entrar na terra que Deus está prometendo aqui, ele vai ter que entrar e tomar. É uma promessa, mas eu preciso tomar. É uma promessa, mas eu preciso me apropriar dela. Isso já estava dito lá atrás a Abraão. Percorre a terra, anda por ela, para que você veja aquilo que eu vou te dar. Então é preciso duas coisas aqui. Primeiro se levantar e depois andar. Levanta e anda. Foi o que Jesus disse ao paralítico. Tem muito paralítico hoje aqui na igreja, irmãos, precisando ouvir a mesma palavra. Levanta e anda. Eu quero as promessas de Deus. Deus não cumpre suas promessas na minha vida. Minha vida não muda. Nada acontece. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta, fica de pé. E agora percorre a terra. Eu vou te dar, mas eu quero ver você se mexer. A gente tem a noção de que a promessa de Deus é algo que cai do céu. E eu fico aqui deitado na rede e vão caindo as coisas na minha cabeça. Não é assim que funciona. Até o maná, que foi mais ou menos assim, tinha regra. Tinha postura, tinha determinação, tinha coisas que precisavam ser feitas. Tinha regras para serem obedecidas. Então é preciso que eu enfrente a ação. Eu quero a bênção, eu quero a prosperidade, eu quero a promessa, mas eu não quero agir. Eu quero ficar deitado na minha casa. Não funciona. Deus fala assim, levanta e vai pisar nessa terra. Veja como eu disse aqui, se cumpriu lá em Josué. Olha aqui, vamos abrir a Bíblia em Josué. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, olha como começa aqui o livro de Josué, versículo 3. Todo lugar que pisar o quê? A planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A terra vai ser dada, mas você tem que ir lá botar o pé nela. Você não vai receber por procuração, por herança. É teu, está lá guardado. Não, você tem que ir lá.
Você vai lá, bota o pé, aí Deus te dá. Isso é ação. Isso requer envolvimento. Isso requer participação. A bênção vem de Deus, mas eu participo dela. E eu posso participar dela positivamente ou negativamente, como eu disse ainda há pouco. Deus tem promessa na vida de todo mundo aqui, mas às vezes você ajuda as promessas e às vezes você atrapalha as promessas, de acordo com a sua atitude, de acordo com a maneira como você age e encara a vida. Então tem uma promessa, mas Deus está dizendo, levanta e anda. Vai lá botar o pé nela, para que de fato ela seja entregue a você. Então é uma característica de Abraão que nós também precisamos aprender. Esperar ouvir de Deus a direção e também obedecer ao que Ele manda. Ir lá, se movimentar, pisar, conquistar, isso é necessário. Outra característica, ainda em Gênesis 13, no versículo 18, nessa mesma história, diz assim a Bíblia: E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali o quê? Um altar ao Senhor. Essa característica também é muito importante. Ele edifica um altar. Ele vai para onde Deus mandou, ele vai segundo a direção do Senhor, mas quando chega ali, a primeira coisa que ele faz é fazer um altar, porque o altar é o símbolo da presença de Deus. Então ele quer a presença de Deus, ele sabe, eu vim aqui por causa de Deus, eu estou aqui por causa de Deus. Se eu cheguei até onde eu cheguei, é porque Deus está comigo. Então aonde eu chegar, eu tenho que ter a presença de Deus. E aí ele vai ali e vai construir um altar. E a Bíblia narra 3 episódios em que Abraão edifica um altar. E todos eles têm esse sentimento da conquista, da presença, da homenagem que era necessária ser feita. Em momentos cruciais da sua vida, ele edifica um altar. Porque o altar é o lugar da adoração. O altar é o lugar da oração. É o lugar que ele invoca ao Senhor. Então isso sempre fez parte da vida de Abraão. Não é receber promessas e se desvincular de Deus, mas é ter Deus sempre na sua vida. Então Abraão mostra para nós também como exemplo que nos momentos cruciais, Deus faz parte daquilo. Está lá o altar que ele constrói e que ele usa para adorar, para a comunhão. Fé sem oração e sem adoração não adianta nada. Tiago dizia, fé sem obras é morta. E as obras melhores que a gente pode fazer são os nossos relacionamentos com Deus, que se dão através da oração, da adoração, da presença de Deus naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos. E uma coisa que nós precisamos aprender é resolver os nossos problemas no altar de Deus. A gente tem problema na vida? Tem, e vai ter sempre. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Nós vamos sempre ter problemas para resolver. Mas aonde nós resolvemos o nosso problema é que faz a diferença. Os homens de negócio resolvem seus problemas nas reuniões, nos restaurantes, nos escritórios. Os políticos resolvem os problemas no parlamento, mas o cristão resolve o problema no altar. Mas você tem um altar na sua vida? Você aonde vai, edifica um altar? E eu não estou falando de coisa física, mas de coisa espiritual. Você invoca o Senhor no seu altar particular, não é? Você tem esse altar onde você pode resolver os seus problemas na presença de Deus, na oração. Não é falando para os outros, não é fazendo propaganda da sua tristeza, mas é apresentando a Deus em oração no altar que você tem erguido diante do Senhor. Abraão nos dá também essa lição de resolver os nossos problemas no altar, e por isso as promessas se cumprem na vida dele. Agora em Gênesis, no capítulo 14, no versículo também 14, a Bíblia traz outra lição sobre a vida de Abraão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ele ouve a notícia de que Ló, seu sobrinho, escapa de Sodoma, porque Deus, por misericórdia, o livra de lá. Mas assim mesmo, ele acaba prisioneiro
de um povo estranho. E isso chega aos ouvidos de Abrão. E Abraão, então, tem diante dele uma atitude, uma possibilidade. Ele pode deixar para lá e pode dizer assim: bem feito, Ló que escolheu, agora que se vire, sofra as consequências, não é, da sua escolha errada. Ele poderia certamente falar assim, mas ele não considera isso, e ele toma a decisão de ir lá livrar o seu sobrinho. O que essa ação mostra para nós como exemplo a ser seguido? Ação de coragem. Ação de coragem, que é o que falta para muitos de nós hoje, irmãos. Nós, infelizmente, me perdoe pelo que eu vou te dizer, mas nós estamos vivendo a geração dos frouxos, irmãos. O que tem de frouxo hoje, misericórdia. E parece que quanto mais frouxo, mais o povo gosta, né, irmão? Está demais isso. O que está faltando hoje em dia de hombridade não está no gibi. Por quê? Porque ninguém toma atitude, porque ninguém toma uma atitude de coragem. Tudo a gente delega para os outros, deixa para os outros e não faz o que tem que fazer. Abraão, quando se vê nessa circunstância em que ouve falar que seu sobrinho está preso, ele chama seus 318 mais valentes e vai lá para libertá-lo. Toma atitude. Podia deixar para lá, podia dizer, fazer de conta que não ouviu, fazer de conta que não era com ele, tinha um monte de desculpas para dar, mas ele é um homem abençoado. Ele é um homem que as promessas de Deus se cumprem na vida dele, a gente olha que maravilha, também quero isso. Então tenha coragem de Abraão. Se você também quer as bênçãos, tenha a coragem que ele teve, tenha a postura, tenha a atitude que ele teve, não é? A gente só quer o produto final, mas a gente não quer viver o durante. A gente não quer ajudar a promessa a se cumprir, a bênção a se realizar. E como eu disse e repito, há uma parte que é nossa, irmãos. Nós podemos colaborar com elas, com as promessas de Deus, ou nós podemos ser obstáculos para ela. E às vezes o que Deus está querendo é ver uma atitude de coragem, e a gente está se acovardando, e a gente está deixando de fazer o que tem que fazer, e aí é homem, é mulher, é qualquer um. Se acovarda, deixa de fazer o que tem que ser feito, passa para outro, faz de conta que não viu, e depois quer ser abençoado por Deus. Como Deus vai abençoar uma atitude dessa? Não combina com o que a Bíblia mostra, irmãos. É outro Deus que você está imaginando. O Deus que eu vejo na Bíblia é esse que abençoa. Ele faz mais do que eu posso fazer. Ele me dá vitória que eu nunca poderia imaginar. Quantas vezes deu vitória a Israel, um povo bem menor, bem inferior, contra gente muito maior, muito mais preparada, mas ele dá porque eles foram lá e lutaram. Então, eu não sou nada, mas se Deus estiver comigo, eu venço qualquer coisa. Mas eu tenho que me dispor, eu tenho que ter a coragem de enfrentar, a coragem de lutar. E é o que muita gente hoje não tem. E aí senta e chora, e reclama da vida, e se lamenta, ó vida, ó azar, porque não tem a coragem para enfrentar. E se não tem coragem, é porque muitas vezes não tem fé. Como é que meu justo viverá pela fé se eu não tenho fé? Como é que eu vou viver? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Era um homem de fé. E quem tem fé, age. Fé sem obras é morta. Fé provoca na gente atitude. Fé não provoca só sentimento. Não provoca ideia. Fé promove ação. Eu creio, Deus está comigo, então eu vou lá libertar Ló. Eu vou sair do meu conforto e vou lá fazer. Deus está comigo, eu vou percorrer essa terra, eu vou pisar a planta dos meus pés e Deus me dará. Mas eu vou, eu ando, eu faço, porque Deus está comigo e eu creio em Deus. Então a minha fé me leva à ação. Se a tua fé não te leva à ação, irmão, a tua fé não serve para nada. É só um sentimento. É só uma crendice. Mas se ela não muda a vida, ela não serve. A fé verdadeira, ela muda a vida. E ela começa mudando a atitude do homem. De covarde, você passa a ser valente.
de acovardado, né? Você passa a ter iniciativa. Você passa a ir, ao invés de ficar esperando ver o que vai dar, você vai e faz. E foi assim que Abraão agiu, com coragem, por isso ele foi abençoado e a promessa se cumpriu em sua vida. Ainda no capítulo 14 de Gênesis, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, diz a Bíblia. Ele se encontra depois dessa batalha, e olha o que a Bíblia diz: de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Primeira vez que alguém inventa essa história de dízimo está aqui na Bíblia. Antes da lei, antes de Moisés trazer a lei, antes disso se tornar uma ordenança da lei, isso era uma ordenança no coração de Abrão, de reconhecer que estava diante de alguém que representava a Deus e que ele deveria honrar a Deus através da entrega de parte daquilo que ele ganhou com a sua vitória naquela batalha. A gente quer prosperidade. Eu já botei esse título aqui na mensagem, O Caminho da Prosperidade, que isso dá view no YouTube. Sabia disso? Você bota outro título, ninguém assiste. Mas, opa, prosperidade, quero ver isso aí. Pastor vai dar uma receita lá legal, uma mandinga cristã para eu ficar rico. Lê do engano. Você quer prosperidade? Seja fiel. Seja alguém que faz. Seja alguém de coragem. Seja alguém que está de acordo com as promessas de Deus para a sua vida. E assim Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo, mostrando para nós que ele reconhece aquilo que Deus fez na vida dele. Ele reconhece que se ele ganha, não é ele que ganha, mas é Deus que ganhou através dele. Ele reconhece que por melhor que sejam aqueles 318 que ele levou com ele, se Deus não estivesse, ele não teria vitória. E já que ele teve a vitória e trouxe o lucro dessa vitória, ele sente o desejo que não foi imposto, mas que nasceu do seu relacionamento com Deus, de trazer o dízimo a Melquisedeque, que representava ali o Deus Altíssimo, em reconhecimento àquilo que ele ganhou, que ele sabia não era mérito seu. Ele sabia que o que chegou às suas mãos não é porque ele era bom, mas era porque Deus o abençoava. Então ele, por ser um homem abençoado por Deus, ele é fiel a Deus. E é por isso que a bênção e a prosperidade continuam sobre a vida de Abraão. É por isso que as promessas se cumprem sobre a sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? Nós queremos ser iguais a Abraão. Eu quero, Deus tem promessa para a minha vida. Eu quero ser um homem assim como Abraão, ter todas essas promessas, mas eu sou precipitado no que eu escolho pelos meus olhos, né? Eu não espero a visão de Deus, eu não quero percorrer a terra para conquistar, eu quero ficar sentado na minha cadeira, esperando as coisas cair do céu, eu não quero mudar a minha vida, eu não quero edificar um altar, eu não quero ter relacionamento com Deus, eu quero ser abençoado. Eu quero que a minha vida dê certo, eu quero ser próspero, eu quero tudo isso, mas não quero seguir nada disso que Abraão quer. Eu não quero ter coragem para enfrentar as coisas, eu quero me acovardar e no final eu quero que dê tudo certo para mim. Eu quero tirar meu time e no final ver que venci. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Se você quer o que teve Abraão, seja parecido com Abraão. E a Bíblia diz, ele é o pai da fé. Quem diz isso é o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas. Assim o considera. Pai da fé no sentido de exemplo da fé, de justificação pela fé. Não é justo por obras, mas é justo pelo que creu. E pelo que creu, sua vida mudou. Pelo que creu, suas atitudes foram diferentes. Sua fé não foi sem obras, mas foi baseada na fé. Só que a fé mudou a sua vida.
E é isso que vai fazer dele esse homem abençoado em quem as promessas de Deus se cumpriram. E para terminar, eu quero ler agora um texto chocante que está em Gênesis capítulo 22. Porque a gente vê Abraão fazendo isso tudo que vimos até agora. Fazendo a sua ação, a sua escolha, a sua adoração, a sua oração, a sua fidelidade, trazendo o dízimo, tudo isso é maravilhoso. Mas ainda há mais uma prova na vida de Abraão. E Gênesis 22 tem a pior delas. Diz o capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ainda havia mais uma prova na vida de Abraão. Além de tudo que vimos até aqui, além de todas essas atitudes, havia ainda uma prova final. E como disse aqui para você já várias vezes em outras mensagens e ensinos, Deus não faz essa prova para saber quem era Abraão, porque isso vai contra o princípio da onisciência de Deus. A onisciência, nós sabemos, afirma que Deus sabe de todas as coisas. E aí você diz: mas ele diz aqui, agora sei. Isso é uma retórica? Isso não é a expressão da verdade teológica desse texto, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe da minha escolha, Deus sabe do que eu vou fazer, Deus sabe do que eu vou decidir, do caminho que eu vou tomar, porque Ele não é pego de surpresa por nada. Mas a prova vem para que eu veja quem eu sou, para que eu conheça o que eu vou escolher, para que eu saiba quem eu sou diante de Deus. E nessa prova, ele estava disposto a perder tudo para obedecer a Deus. Você viu lá comigo no texto inicial que o texto que lemos começa com a promessa de Deus a Abraão, dizendo: você vai ter uma descendência. Ele diz: é Eliezer, o meu servo, ele vai ser Deus. Não, isso vai vir de um filho que vem de você. E você olha para o céu, vê as estrelas, assim vai ser a tua descendência. E não vai vir de um servo, vai vir de um filho seu. E qual é o único filho que ele tem? Isaque. E agora Deus diz: eu quero Isaque. Ora, se isso se cumpre, a promessa deixa de existir. Porque por Isaque seria cumprida a promessa. Mas ele creu em Deus, ele confia em Deus e ele obedece a Deus. Então a prova ainda é para que ele perceba quem ele é na presença de Deus. E ele está disposto a perder tudo, até a bênção, até a promessa. Porque se mata Isaque, a promessa não se cumpre. Mas até a promessa ele está disposto a perder, desde que ele obedeça a Deus. Então Deus estava pedindo para ele, em outras palavras, abrir mão da promessa que ele fez lá no capítulo 15,
que nós começamos a ler. E aí quando Deus pede para abrir mão da promessa, Ele diz, eu abro mão da promessa. E aí a promessa vai se cumprir. Porque Ele acreditou que era melhor obedecer a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que a própria promessa. É essa relação que muitos de nós ainda não têm de forma concreta na nossa vida. Obedecer é melhor do que a própria promessa. Obedecer a Deus é melhor do que as coisas que Ele pode me dar. E mesmo o Senhor Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência vem em primeiro lugar. Melhor do que qualquer coisa que Deus possa me dar, é eu obedecer a Ele. Esse é o requisito máximo, e é por isso que as promessas todas se cumpriram na vida de Abraão. E eu acredito que se nós passarmos a obedecer a Deus, agirmos com coragem, não é? Esperarmos a direção do Senhor, tivermos um altar de adoração, na nossa vida também as promessas se cumprirão. Você crê nisso? Então age agora como Abraão. Amém? Mude a tua vida. Se você espera que a vida te dê algo diferente, mude a tua vida. Se você espera que um resultado diferente venha por aí, mude a maneira de ser hoje. E no futuro, você vai colher as promessas de Deus sobre a sua vida. Pai, nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Entregamos ao Senhor, Deus, tudo que temos, tudo que somos, todos os teus planos sobre nós, que eles possam se cumprir de acordo com a tua vontade, Pai. Nos submetemos a ela. A própria Bíblia diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós nos submetemos para que o Senhor seja agradado em tudo aquilo que encontra em nossa vida. E que assim as tuas promessas venham a se cumprir na vida de cada um de nós nesse lugar. Mas que haja hoje, Pai, uma mudança de atitude. Que a nossa fé mude a nossa maneira de viver. Senão ela será apenas uma superstição, ela será apenas uma crendice, mas que não tem valor nenhum, porque não muda a vida de ninguém. A nossa fé é acompanhada por obras, porque ela é acompanhada por mudança de vida, por mudança de atitude. Muda, Senhor, a nossa vida. Que a tua palavra quebrante o nosso coração, para que nós possamos ter atitudes diferentes e possamos ver com alegria todas as tuas promessas se cumprindo em nossas vidas. Oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.